Uruguai agora também. Morou no Uruguai também para torcer pelo Montevideo Wanderers? Ele morou 2 anos em cada país da América do Sul. Não, ele morou em 2 anos em cada país do mundo. Se jogar não sei quem com Vietnã. O Montevideo Wanderers é o aniversário do Corinthians amanhã pela Copa Sul-Americana. E o treinador do Corinthians tem a intenção clara de repetir o time. Tem nome, o treinador do Corinthians Fábio Carilli. Tem a intenção clara de repetir o time da última partida contra o Flamengo, entendendo que tem que melhorar é a finalização, o poder de fogo do time do Corinthians, que criou, mas não finalizou como ele queria. E aí, mano? Tá torcendo o nariz, né, cara dele? E aí, mano? Pascoal, o Corinthians hoje é um time mal treinado, essa é a verdade. O time do Corinthians é um time que não tem uma variação. Toda vez que o apresentador não tá aqui, você vai poder dar uma raquetada no treinador do Corinthians. Para falar quando eu vejo apresentando. Mas precisamos aí fazer as análises de maneira... bom. Todos nós. Precisamos fazer as análises aqui de maneira imparcial. Quando a gente vai criticar um jogador, Pascoal, a gente desce o sarrafo quando entendemos que é necessário. Assim como entendemos que é necessário, no caso, quando existe uma crítica a um técnico, também fazer. O Carilli é um baita cara, eu gosto muito dele. Acho que é um técnico promissor, é um técnico que já mostrou seu valor, já ganhou um campeonato brasileiro e 3 campeonatos paulistas. Ele, durante o tempo que ficou à frente do Corinthians, todo ano ele carimbou. Porém, mas o Corinthians hoje, Pascoal, é um time mal treinado. É um time mal treinado. O Corinthians é um catado. Não chega a ser catado, Pascoal, porque na parte defensiva o Corinthians está organizado. O Corinthians é um time sólido na parte defensiva, é um time que inspira confiança. O Gil, então? Sim, agora teve um acréscimo de qualidade. Mas do meio campo para frente, Pascoal, é terra arrasada. O time do Corinthians tem aí uma variação tática inútil. Você vê, por exemplo, o Cuca, quando ele pegou aí o São Paulo contra a Chapecoense, ele corrigiu a bobagem que ele fez. O primeiro tempo foi um marasmo, tanto que o São Paulo desceu lá pro vestiário vaiado. O Cuca, no segundo tempo, ele faz uma transformação tática no time e expõe o time. Tira o volante e tira um atacante. Exato, ele tira o volante ali que não tinha necessidade de estar em campo e ele tira o Pato que não estava rendendo jogando, não estava rendendo tanto, né? Porque ele centralizado joga mais do que jogando aberto. Então ele coloca mais um jogador enfiado e um outro cara com uma característica de velocidade pelo canto do campo. O Carilli, por exemplo, ele vê o Sornosa andando em campo. Sornosa é o maior assistente do Corinthians na temporada. Isso mostra o quanto o Corinthians está mal. Porque a partir do momento... Mas é verdade. O Sornosa, ele já está com esse rótulo, Sormani, desde o Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians, Pascoal, é um time que praticamente não marca gols, cara. Não marca gols. E o Sornosa, por mais que ele possa estar mal, ele também está sobrecarregado. Por que ele está sobrecarregado? Porque o Pedrinho, o cara, ele insiste em colocá-lo jogando aberto. O Pedrinho jogou bem. Ele jogou bem, Pascoal, dentro do limite que ele teve, para poder fazer alguma coisa no último jogo. Mas o Pedrinho, eu acho que ele pode acrescentar muito mais jogando centralizado junto com o Sornosa. Por exemplo, Pascoal, vamos lá. O Corinthians, em determinados jogos, ele pode sacrificar o Júnior Urso do esquema tático e colocar o Pedrinho por dentro, tá certo? Aí você coloca lá Cleison na direita, Pedrinho, Sornosa e Everaldo. E na frente, Wagner Love. O Carilli não tem esse tipo de estratégia. O Carilli, ele trata aí o CSA da mesma forma que ele trata o Palmeiras. 4-1-4-1, você está falando? Poderia, em determinados momentos aí, em determinados jogos, ele poderia usar dessa forma. E não ousa. O Carilli é aquele negócio, cara. No Kama Sutra do futebol, ele só deu a capa. Ele não tem uma variação, ele não tem um planejamento só para mudar. O Corinthians vai jogar contra o Montevideo Wanderers em casa, Copa Sul-Americana, com uma grande perspectiva. Acho que o Corinthians tem mais time que o Montevideo Wanderers, com todo respeito. Acho que vai dar Corinthians e Fluminense aos uruguaios, com todo respeito aos uruguaios. Mas, poxa, você está pintando um quadro para o torcedor do Corinthians que é um quadro de terror. Pintando. Pascoal, o Corinthians, ele pinta esse quadro. Amanhã, o Corinthians joga na quinta-feira. Ele é obrigado a ter uma postura totalmente diferente do que ele teve na maior parte dos jogos que ele fez esse ano. Se a gente pegar... Mas você acha que o Wanderers vai atacar o Corinthians? Pascoal, o Corinthians não pode deixar isso acontecer. E como é que você não deixa isso acontecer? Adiantando a marcação, marcando alto lá na frente, trazendo a linha de defesa mais para frente para compactar o time, não deixar espaços. E aí você agoniza... É mais fácil o Wanderers ter informações do Corinthians ou que o Corinthians tem informações do Wanderers? Não, mas o Pascoal, eu acho que hoje, com a internet, coisas do tipo, você consegue colher informações aí de todos os lados. O Corinthians, ele tem as informações do Wanderers, assim como o Wanderers também deve ter do Corinthians. Mas cabe ao time do Corinthians ter uma postura mais agressiva, de sufocar o adversário, não deixar o adversário respirar. E o Corinthians, ele teve essa postura em alguns jogos no ano, pontuais, mas teve. Contra o Santos, naquele empate em 0-0 no Campeonato Paulista, depois aquele 2-1 no jogo eliminatório
eliminatório do mesmo Campeonato Paulista, o Corinthians agiu assim. Em alguns jogos o Corinthians ele conseguiu mostrar que quando ele quer, ele consegue fazer algo diferente, mas não é a regra. O Corinthians ele praticamente age assim nas exceções, e não deveria ser, porque dentro da Arena Corinthians, Pascoal, repito, o Corinthians ele tem que fazer com que o adversário sinta o medo que o cara que está no corredor da morte sente. Há quanto tempo o Corinthians não faz isso? Há muito tempo, com exceção de alguns jogos pontuais dentro do Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, Pascoal, não teve essa postura. Por exemplo, aquele jogo contra o Grêmio, que empatou 0-0. O Grêmio se sentiu à vontade, jogando na Arena Corinthians se sentiu à vontade. Assim como o CSA também estava se sentindo à vontade, até tomar um gol no final do segundo tempo. Aquele jogo contra o São Paulo, que marcou a conquista do título do Corinthians, o Corinthians Mas o Corinthians não jogou fazendo a pressão que fez contra o Santos, Pascoal. Não jogou. Tanto que ele faz 1-0, ele recua, o São Paulo empata o jogo, e aí no final do jogo o Sornosa dá um belo lançamento que o Wagner Love conclui e faz o segundo gol. Essa é a conclusão, na final do Campeonato Paulista, não, estou falando do Campeonato Brasileiro. Quando o Corinthians já era campeão, foi só para receber a taça. Lembra? Ele botou o time reserva? Sim. Aí o time jogou à vontade. 6-1. Ganhou de 6-1. Ganhou de 6-1. O time jogou à vontade. Aquele é um marco. Mas era outro time, né, Pascoal? E nem era o Carille o treinador. Era o Tite, né? Quer dizer, depois do Tite, o Corinthians não encontrou esse futebol brilhante que você está... Encontrou, Pascoal. O primeiro ano do Carille em 2017, quando o Corinthians é campeão paulista e brasileiro, o Corinthians ele estava realmente aí, e com mérito do Carille, com totais méritos ali, o Carille conseguiu arrumar o time. Porque vocês lembram, em 2016, quando o Corinthians sofre desmanche, e aí tem toda aquela troca lá, entra Cristóvão, depois entra Carille, depois termina com Oswaldo, enfim. O Corinthians estava jogando mal. Em 2017, no começo do ano, que todo mundo não acreditava que o Corinthians pudesse fazer o que fez e chegar onde chegou, o Carille ele arruma o time. É claro, tinham mais protagonistas em campo. O Jadson jogando o fino da bola, o Rodriguinho jogando muito. Então era uma outra característica, mas o Carille não pode ficar preso. As peças eram melhores. Sim. Você pega a escalação, era melhor. Mas eu faço por exemplo, você chega à conclusão que há 2 anos o Corinthians não é um time de pressionar o adversário jogando na arena. A gente fala o próprio Carille. A gente fala muito do brilhantismo no Carille em 2017, mas aquele time era muito bom no papel. Claro que era. Aquele time com um treinador. Mas peraí, terminou muito bom, né, o Facincani? Porque no começo do ano ninguém colocava o Corinthians como favorito, nem pra conquista do Campeonato Paulista. Não colocava porque o Corinthians não tinha. Porque o Corinthians tinha terminado em crise em 2016, não tinha feito grandes contratações e era um técnico que o Corinthians só colocou o Carille como última opção, porque era pra ser o Reinaldo Rueda. É que o Rueda tinha operado as costas e o Corinthians não podia esperar 2, 3 meses, então colocou o Carille. Porque você pega no papel a escalação: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e o Arana. Maicon com o Gabriel. Rodriguinho, Jadson. E lá na frente o Romero com o Jô. A grande incógnita, e até era a única que você duvidava, era o Jô. O Jô era a grande incógnita. Pô, esse cara. O resto, todo mundo tinha já uma certeza de que seriam bons jogadores. O Gabriel tinha recém deixado o Palmeiras, foi até uma surpresa. Pô, como é que o Palmeiras liberou o Gabriel? O Arana já vinha sendo tratado como o grande lateral para ser titular. Só uma coisinha, eu tô vendo ali o Arauz fazendo o treinamento que o Arauz ia ser emprestado, mas demonstrou nos treinamentos do Corinthians um futebol, um negócio e tal. Como é que é essa história aí? Pascoal, o Arauz, cara, no mundo do futebol, ele é uma blusa de lã no calor. Quem vai querer? O Arauz não jogou nada até agora no Corinthians. Não, tá louco. Sormani sente frio com a Quem vai comprar blusa de lã no verão? É o Arauz, cara. É o Arauz. O Corinthians gastou um caminhão de dinheiro para contratar esse cara. Ainda não gastou tudo, tá pagando. Mas vai pagar. A conta vai chegar, Pascoal. O Corinthians gastou um caminhão de dinheiro, aí tentou negociá-lo com outros clubes e até agora não apareceu nada. Tanto que ele foi relacionado para ficar no banco no último jogo. Não, é parcelado, é uma vez por ano. O Corinthians vai pagar aí, acho que 1 milhão por ano. E o Montevideo Wanderers, Flavinho? Não, quem pagou foi o outro. Não tenho grandes informações. O Romero, meu time pagou desde criança, mas não tenho grandes informações. Pascoal não é um dos grandes. O futebol uruguaio, a gente viu ontem pelo Peñarol que perdeu do Fluminense. Então morreu, porque você ficou bravo com o Benjamin quando o Benjamin disse isso. Eu estava falando, o futebol uruguaio, eu não usei verbo nenhum depois disso. Não morreu nada. Mas o futebol uruguaio... Agoniza. O futebol também não agoniza. Você tá na UTI. Você vai ver tanto que não agoniza que o Nacional de Montevideo tá aí nas quartas. Nas oitavas. O Nacional joga o Internacional hoje. A gente mostra aqui nos canais Fox Sports. E o Montevideo Wanderers está no mesmo patamar do Corinthians. Está jogando o mesmo campeonato, está na mesma fase, gente. Um time do Uruguai eliminou o River, pequenino River do Uruguai, eliminou o Santos, do São Paulo, nessa mesma competição. Então o futebol, que eu queria dizer é que o futebol do Uruguai
ele sempre tem algum poder, né? Mas o Montevideo Wanderers é um time muito pequenininho. É do padrão do defensor que jogou no começo do ano contra o Atlético Mineiro. E o outro, quem foi que jogou com o Atlético também? Foi dois. O Atlético foi o defensor e o Danúbio. Isso. Então, teoricamente, não oferece grande, não vai ter clima hostil, não vai ter. O jogo vai ser em qual estádio? Não, é no Corinthians, na Arena do Corinthians. Tô falando. O jogo de na volta pode ser até no campo do Nacional. Não vai ser no Centenário. Geralmente é no campo do Nacional que eles optam. Então eu acho que se o Corinthians tem que tentar fazer o resultado hoje. Claro. Contra um time que é um time pequeno do Uruguai. Fazer o resultado, Flavinho, não significa ganhar de 1-0, né? Fazer o resultado é ganhar de no mínimo 3. Nossa, tô falando um negócio pra você, mano. Fazer resultado. Você traça um panorama pro torcedor do Corinthians que eu vou dizer um negócio pra você. Eu acho que eu não tô sendo pessimista, não. Tô sendo realista. Eu vejo o Corinthians fazendo um jogaço, partidão, de 8-0. Não é o tipo de futebol que o Carille aplica além do. Mas o segundo tempo do último jogo foi muito bom. O segundo tempo, o Corinthians teve uma postura aí mais incisiva, assim. O Corinthians teve uma postura mais incisiva, foi pra cima, propôs o jogo. A parada pra Copa América, o Corinthians jogou muito mal os amistosos contra os times aí da Londrina, da Série B. Londrina, Vila Nova e o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Venceu um jogo bom. E acabou perdendo 2. Mas eu acho até... Agora, você vê, o Guarani do Paraguai já veio a Itaquera e eliminou o Corinthians, né? Contra o CSA o placar foi magrinho. Mas jogou melhor. Finalizou mais, buscou mais o gol. Tudo bem, contra o CSA. 20 e tantas finalizações. E contra o Flamengo é um dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A pontaria não funcionou. A pontaria não funcionou, mas eu já vi evolução no time. E eu vejo ótimas possibilidades para o Corinthians, vejo poucas chances de brigar pelo título no Brasileiro, sinceramente, mas eu vejo ótimas chances para o Corinthians brigar pelo título nessa Copa Sul-Americana. Agora é o seguinte... Passa pelo Montevideo Wanderers e aí pegaria, o Fluminense abriu vantagem, né? Teríamos um confronto aí caseiro entre Corinthians e Fluminense nas quartas de final. Um grande resultado do Fluminense. O Mano fala uma coisa que eu concordo com ele. Você pega um time tão modesto como o Montevideo Wanderers e você pega o Corinthians, que tem uma arena daquela, um budget que ele tem, mídia, tem que se impor. E o Mano falou assim, no mínimo 3-0. Só para lembrar, o Corinthians fez mais de 2 gols nessa temporada em apenas 2 partidas. Contra o Avenida, na Copa do Brasil, ele faz 4-2, ele sai de 0-2 e faz uma corrida de 4-0 e termina 4-2. E contra o Ceará, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, que ele ganha por 3-1. Os demais jogos ele não consegue fazer. E pegou times fracos. Pegou times bem fracos, especialmente no Campeonato Paulista. E não conseguiu fazer. Não é a marca registrada do Corinthians. O Corinthians, mas acredito, mesmo com o Mano traçando esse panorama que, convenhamos que para o torcedor do Corinthians não é um panorama dos mais agradáveis, que o time não tem toda essa eficiência ofensiva, mas é um time para ganhar do Montevideo Wanderers. Se não, poxa vida, vai jogar contra o Montevideo Wanderers na Arena do Corinthians. E se você pensar de uma outra forma, o torcedor fica decepcionado com isso. Vai ser mais uma decepção para o torcedor do Corinthians não tendo esse tipo de vitória. Eu não acho que é barbadaça, pule de 10, vai chegar e tal, e 18-0, como disse o Flavinho. Também não acho que seja assim. Mas para ganhar 2-0, para encaminhar uma classificação, jogando a primeira partida em casa, depois jogar no Parque Central. E outra coisa, lá no Montevideo Wanderers, pelo que eu li aí na internet, esse time joga a Série B. Série B. No Uruguai? No Uruguai. Joga a Série B. Deixa eu ver aqui. Pelo que eu tô vendo aqui na internet. O Montevideo caiu? Eu acho que não. Não lembro, hein? Não é primeira divisão, tá certo. Intermédio, aquele faz parte de uma... Deve ter Série A, Série B, Série C, Série D, mas é da primeira divisão. Mas fez 2 jogos nessa temporada contra o Cerro Largo, perdeu por 2-1 em casa, depois joga fora contra o Plaza Colônia e perde também por 2-1. Vem de 2 derrotas nessa temporada, porque a temporada deles, assim como na Europa e na Argentina, começa no meio do ano. Mano, então é tranquilidade, tá vendo como é que é? Mas é o que ele falou, tem que ganhar bem esse jogo. Não é passar o carro. Esse negócio de passar o carro, o trator, antes de mais nada, Pascoal, antes de pensar em golear, antes de pensar em fazer um placar mais elástico, o Corinthians ele precisa apresentar um futebol convincente, coisa que não tem feito.
A partir do momento que você começa a jogar bem, você começa a traçar outras metas aí, por exemplo, ganhar com um placar um pouco mais elástico, coisa do tipo. A Copa Sul-Americana pro Corinthians é o título mais plausível, porque pensar que o Corinthians pode chegar no Campeonato Brasileiro é utopia, cara. O Corinthians pensou na Copa do Brasil, não deu, e eu acho que a Copa Sul-Americana é um negócio uma grande possibilidade para o Corinthians já se classificar também para a Libertadores, ganhando a competição. O melhor jogador do Montevideo Wanderers é o zagueiro Paulo Lima. Paulo Lima. Opa, cortou cabelo diferente. Tá com cabelo diferente, Paulo Lima. O melhor jogador do Montevideo Wanderers foi contratado pelo Corinthians. Quem que é? Bruno Mendes. Esse é o melhor jogador do Montevideo Wanderers, que está inclusive na seleção do Uruguai para a disputa dos Jogos Pan-Americanos. Para infelicidade de algumas pessoas. Porque é um absurdo, né? Porque é um absurdo, né? É um absurdo. Desculpa. Desculpa o quê? Que é absurdo? Eu não entendi o que ele falou. Profissional já. Importante de Corinthians. Para disputar as principais competições do ano. Ser liberado para jogar Pan-Americano. Vai dormir, né? Que absurdo é o Corinthians liberar isso? Lógico que sim. Pan-Americano é um escambau. Vai jogar qualquer um. Joga o Sub-15, o Pan-Americano. A representatividade do futebol no Pan-Americano é zero. O Uruguai pede. É zero. O Uruguai pede, mas não vai. Tem mas eu acho que não é obrigado, não. Desculpa, o Pan-Americano não é data FIFA. Não é data FIFA, A competição é horrorosa. O Corinthians atendeu o pedido da Federação Uruguaia. Já é de baixo nível, no Pan-Americano é 300 vezes pior. Deixa eu só chamar o intervalo comercial. Você está descontente, então, com os Jogos Pan-Americanos também. O rapaz está difícil para agradar hoje. Arrogante. E quando ele discursa? Ele discursa com uma falsa edição. Dura. Vamos para o intervalo comercial. A gente volta já aqui no Fox Sports Rádio. Leva um brisolinha daqui. Tem muita coisa pra gente falar. Segura um pouquinho, a gente já volta. Voltamos aqui nos canais Fox Sports. Já tá vendo aí, Internacional, hoje aqui na Libertadores da América, contra o Nacional. Jogo em Montevideo. Vamos pra lá, Gustavo Berton. Que horas é o jogo? O jogo é às 18h30. 18h30. Não, a transmissão começa às 19h15. O jogo às 18h30. Começa a transmissão. Olha, faltam 4 horas e 5 minutos e 47 segundos. As pessoas às vezes vamos ao confundem. Jesus amado. Vou contar um negócio pra você. Eu vou contar a real pra você. Como diz um amigo meu. Sabe ler relógio, que vê a falar no relógio de ponto. Todo mundo pensa mais. Eu vou contar a real pra você. Você pode pedir salário e salubridade. Salubridade mole, porque eu já carrego um nas costas, eu tô carregando mais um. Agora é o seguinte. Deixa eu só contar pra você. Ele conseguiu sair daqui do estúdio, no intervalo. Ele saiu. A gente só escutava a voz de quem? Dele. Falando o quê? Reclamando de tudo. Um monte de palavrão. Espraguejando, reclamando. Aí voltou, sentou ali e continuou da mesma. É um negócio, rapaz. Ele já pegou mosquito no ar hoje. Hoje ele tá desse modelo. Vamos lá, Gustavo Berton falando do Internacional. Olha lá, onde é que ele está? Lá no estádio do Nacional. Gran Parque Central. Gran Parque Central, um lugar bonito, muito legal, um estádio histórico para o futebol do mundo. A Copa do Mundo foi nesse centenário. estádio. Não, Gran Parque Central não. Foi também. Foi usado, claro que sim. Mas o centenário que foi a Isso, ali, centenário. A seleção brasileira jogou nesse estádio aí, da Copa do Mundo. Gustavo Berton está tendo essa oportunidade histórica de estar num estádio emblemático da América do Sul. Berton, boa tarde. E o Colorado, Berton? Tudo bem, Pascoal? Boa tarde para você, a todos do rádio. Vocês estão vendo aqui, né, o Gran Parque Central, bonito, como você falou, mas tem algo que vocês não estão vendo, amigo, que é o vento que está batendo lateralmente aqui, que está cortando nesse exato momento. Está muito frio aqui no Uruguai, a sensação térmica para a hora da partida na casa dos 5 graus, ou seja, vai estar bem frio ali à beira do campo, mas dentro do campo com certeza o jogo vai ser quente. Inter e Nacional estão acostumados a se enfrentar em Libertadores, decidiram a Libertadores de 1980. Em 2006, quando o Inter foi campeão, o Inter venceu o Nacional aqui mesmo no Gran Parque Central por 2-1, num golaço do Renteria. Enfim, são dois times que se conhecem bastante. Sobre o Internacional, que você me perguntou, o técnico Odair Hellmann quer propor uma postura diferente para o Inter jogando aqui no Parque Central. Na verdade, não uma postura diferente para o time do Inter, uma postura diferente para o Inter fora de casa. Ele quer aplicar o que aplica no Beira-Rio, ou seja, o Inter propondo o jogo,
o Inter atacando o adversário, o Inter indo para cima, o Inter tendo a posse de bola. É isso que o Inter vai tentar fazer hoje aqui no Gran Parque Central. Pro Eder Helmo, o Nacional é um time que tem um contra-ataque muito forte, então não dá para dar a bola para o adversário, tem que tentar propor o jogo, tem que tentar ir para cima. O Inter entende que pode sair daqui sim com um bom resultado. O goleiro do Nacional, o Mejia, ele se machucou no último jogo do Campeonato Uruguaio contra o Danúbio. O Nacional venceu por 2-1, mas o Mejia acabou se machucando. E pode jogar, é a grande dúvida aí do Nacional, o Roth, que é um goleiro que o ano passado jogou apenas uma partida quando estava no futebol suíço, e ainda assim 22 minutos, e depois só voltou a jogar, depois de 18 meses, nessa partida que entrou no lugar do Mejia. É um goleiro muito criticado aqui pela mídia do Nacional, né, pela imprensa aqui do Uruguai, e é um goleiro que não inspira confiança. Então o Inter sabe disso, né? Tem bons chutadores aí de fora da área. Outra bola que o Internacional quer explorar bastante no jogo de hoje é a bola aérea. O Inter sabe que o Nacional não tem uma bola aérea muito defensiva e por isso pode explorar em relação a isso. O time do Inter não tem muito mistério. Vai ser mais ou menos o mesmo, mais ou menos não. Vai ser o mesmo time que venceu o Palmeiras no estádio Beira-Rio, com as mesmas peças, o D'Alessandro iniciando a partida, Guerreiro na frente, o Nico Lopes, que foi criado aqui no Nacional do Uruguai, vai estar em campo, é uma grande atração do jogo, afinal de contas ele é um ídolo do torcedor do Nacional, entre idas e vindas, né, foram 2 passagens aí pelo Nacional, mas ele foi criado nas categorias de base aqui do Nacional e vai pela primeira vez enfrentar o seu ex-clube. Vou passar aqui um provável Internacional, que tem o Marcelo Lomba no gol, né, o Lomba recuperado, daquele corte na cabeça que sofreu antes do Clássico Grenal, Bruno na lateral direita, a zaga com Rodrigo Moledo e o Vitor Cuesta, e na esquerda o Wendel, o meio-campo com Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e o D'Alessandro, com o Nico Lopes um pouco mais aberto e o Paulo Guerreiro mais à frente. Time principal do Internacional. 35 ônibus deixaram Porto Alegre, vieram aqui para a capital uruguaia, estão colorindo as ruas de Montevidéu, onde você olha tem uma camisa vermelha, principalmente, claro, em torno da concentração ali do Internacional, próximo ao Rio da Prata. Vão ser 3.500 colorados que vão tentar empurrar o Inter para essa partida contra o Nacional, e o Inter entende que pode sim sair daqui com um grande resultado para decidir em casa essa classificação às quartas de final da Copa Libertadores da América. Pascoal e amigos do Fox Sports Rádio. Beleza, Berton, um abraço para você. Se abriga aí do frio, que eu vou falar a você. Esse vento, esse ventinho que pega aí, o sujeito sai até meio torto. 4 graus na hora do jogo, rapaz, que temperatura baixa, mas o Internacional vai com o time completo e o bolso, que é o Nacional, é apelidado porque o time do Nacional jogava com um bolso na camisa. O escudo foi pregado em cima do bolso, e por isso que chamava bolso. Porque antigamente não tinha toda essa fartura de material esportivo, eles compravam as camisetas e o escudo foi bordado, colocado em cima do bolso. Um pouquinho de história para esses filhotes da E aí, Flavinho, Nacional e Internacional? Esse é jogo bem mais duro do que o jogo do Corinthians, né? Com outro adversário uruguaio. É um jogo, primeiro que é de Libertadores, segundo que é o Nacional, um grande gigante do Uruguai. Jogando no Parque Central, a pressão é muito grande, quem já jogou lá sabe. E vai ser um páreo difícil. O frio não assusta, porque o Porto Alegre é do lado de Montevidéu, a viagem é curta também. O Inter vai com todas as condições de fazer um bom jogo e buscar um resultado legal, sem grandes desculpas, né? Mas vai enfrentar um osso duríssimo. Agora, quem teve um resultado legal, na minha concepção, foi o Cruzeiro. O empate do Cruzeiro contra o River, jogou nada, amassado como foi no primeiro tempo pelo River, um pênalti aos 49, o cara bateu pra cima, um empate, ó, nossa! O Henrique foi juvena ali. O Cruzeiro foi muito legal, muito legal. Foi legal, mas não dá pra dizer que tá decidido, né, Pascoal? Não, decidido não tá. Foi legal. Decidido não tá. O Cruzeiro agora é favorito. Não, mas o River Plate é um adversário perigosíssimo também quando joga fora de casa, mano. É um time assim que tradicionalmente empatei em casa, o River é um time casa. O River é um time que não se assusta jogando fora de casa. Não, River não se assusta que no ano passado River e Boca, enquanto eles não tiverem então, se pro Cruzeiro o resultado foi bom, porque podia ter perdido aos 49 do segundo tempo. Então você fala, nossa, e o Fábio fez algumas boas defesas ao longo do jogo. Mas não é um resultado que garante absolutamente nada. River e Boca, enquanto não estiverem mortos, tem que dar aquele tiro de misericórdia. Não coloca o Cruzeiro como favorito, não, a vaga. Porque já mesmo decidido em casa com empate fora de casa. Não, até porque não jogou nada, né?
A entrada do David no segundo tempo... não foi? Melhorou demais. A entrada do David no segundo tempo mudou Melhorou o time, demais. O Pedro Rocha é bom jogador, mas o David deu uma mobilidade pro ataque. Não, o Pedro Rocha é bom jogador, mas jogou muito mal ontem. Não, jogou Mas mal. ele não entrou no lugar do Pedro Rocha. Não. Ele entrou no lugar do Thiago Neves. Entrou no lugar do Thiago Neves. O Robinho saiu no intervalo para entrar o volante, o argentino. Não, entrou o Ariel Cabral. Ariel Cabral, volante Ariel Cabral argentino. Entrou no lugar, ali no meio-campo, no lugar do Robinho. Pouco mais de força na marcação. E o River, confesso para vocês, teve uma pressão, mas não foi competente em nenhum momento na finalização. O Cruzeiro teve um gol corretamente anulado pelo VAR, né? Rapaz, você viu? Milimétrica. Não foi milimetricamente. Eu tenho dúvida. Esse gol do Cruzeiro anulado ontem foi igualzinho o gol da Chapecoense contra o São Paulo. Eu não tenho dúvida. Assim como eu achei que o gol da Chapecoense... Não, ao pé dele. Mas a cabeça do Marquinhos Gabriel tá um pouco pra frente. A inclinação do tronco. Eu tenho dúvida. Porque a cabeça... Mas uns falam o que não pode é o braço. O braço você não pode usar. Inclinação do É uma parte que é válida caso ele marque o gol com aquela parte do corpo. Por exemplo, a cabeça do Marquinhos Gabriel acho que tá um pouco à frente. Levemente É lance só de VAR mesmo. Sim. Né? Lance só de VAR. Mas estava levemente impedido. Posso fazer um elogio ao VAR? Assim como o VAR pegou o pênalti. Exato. Sabe quanto tempo levou? Segundos. Isso que eu ia falar. Segundos. Olha, ó. Segundos. Olha lá, ó. Ele tá com o corpo inclinado. A inclinação do corpo. A perna esquerda do defensor. Olha lá. A perna do cara habilita ele. Olha lá, a meia branca. Não é fácil de ver. São duas faixas. Posso achar isso? Pode. Obrigado. São Na duas minha faixas, opinião, ó. na minha faixa opinião, vermelha não, na minha é opinião, o tronco do Marquinhos Gabriel. Na minha opinião, está na mesma linha. Na minha opinião. Não dá. Na opinião do Sormani, está na mesma linha. Agora o elogio que você vai fazer ao VAR? Rapidinho. Foi nesse jogo, foi rapidinho. No jogo do Palmeiras também foi rapidinho. Foi lá, viu? Então marcou o pênalti. É só que isso mostra que a coisa enrosca. E olha lá, dá uma olhada, gente. Olha aquilo lá, com a lupa. Mas olha o tronco do Marquinhos está na faixa vermelha. Para mim não está. Para mim esse gol, com o VAR, deveria ser validado. Para mim, esse é igual o gol, na minha opinião, da Chapecoense. Alô, galera! Contra o São Paulo. Para mim, o gol da Chapecoense foi válido. Esse gol, para mim, também teria sido. Agora, foi uma decepção o futebol do Cruzeiro. Eu tô vendo aqui a estatística do jogo. Acho que zero chute mesmo. Não, no gol nenhum. Foram 5 chutes durante o jogo. Nenhum no gol. E esse foi anulado. O River teve 23 finalizações, 6 certeiras e teve 63% de posse de bola. Gente, River Plate e Cruzeiro, e que pese o River Plate ser o atual campeão da Libertadores, são times equivalentes. Você não pode jogar tão acovardado e amedrontado como o Cruzeiro jogou ontem. Não pode. Para mim foi uma grande decepção. O Mano esperava o plano muito dele, mais. Ainda mais com o empate fora de casa, era considerável. O River ontem jogou praticamente sem o quarteto ideal do River. O Scocco não jogou, o Prato não jogou, o Borré não jogou. O Prato entrou no segundo tempo. O Borré está suspenso, o Prato está suspenso. O Prato entrou no segundo tempo. O Borré está suspenso. O Faciga, você que é bom de memória. Quantos jogadores do Internacional, o River Plate, perdeu que fizeram a final contra o Boca Juniors na Espanha? Maidana foi embora, o Pete Martinez foi embora, Quinteiro se machucou, que foi o cara decisivo da decisão. O Prato no banco de reservas, o Borré suspenso. Pinola saiu no começo do jogo. Ou seja, meio time. Esse time do Cruzeiro, era outro. Que jogou ontem, esse time do Cruzeiro está jogando junto há quase 2 anos. E você vê o comportamento do time do River Plate e veja o comportamento do time do Cruzeiro. Mas, ô Sormani, a partida que o Cruzeiro fez, que foi realmente um ponto fora da curva, foi aquela goleada em cima do Atlético Mineiro. Porque o Cruzeiro ele vem numa maré de más partidas há muito tempo. Aquela partida lá, às vésperas da decisão, aconteceu lá a blitz da polícia, levando documentos, computadores e tudo mais. Aí todo mundo, agora o Cruzeiro tá ferrado, porque vai pegar o Atlético nessa situação de crise, polícia invadindo lá o CT, invadindo a sede social, todo mundo falou, agora ferrou pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai lá e 3-0 no Atlético. Praticamente decretou ali a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas diante da realidade que o Cruzeiro vivia, Pascoal, ali foi um ponto fora da curva. O Cruzeiro vem jogando mal. Esse resultado, Pascoal, é importante dizer, dos últimos 14 jogos do Cruzeiro,
Só teve aquela vitória contra o Cruzeiro, contra o Atlético. Só. E da vitória pra cá, o Cruzeiro empatou em casa com o Botafogo 0x0, perdeu com o Atlético Mineiro de 2x0 na Copa do Brasil, empatou com o Bahia 0x0 e empatou ontem contra o River Plate. Gente, você pega, antes de começar a temporada, eu pegava o time do Cruzeiro, cansei de dizer aqui, pra mim é um elenco superior ao do Flamengo. Tá entre os 4 do Agora o Flamengo tem o Rafinha, tem o Felipe Luiz, o Gerson chegou, já muda de figura. Mas o elenco do Cruzeiro, jogar essa bolinha que o Cruzeiro jogou, achando que esse 0x0 foi um bom negócio porque decide em casa. Para decidir em casa e se classificar, companheiro, tem que jogar no ataque. O Cruzeiro não sabe atacar, porque time que o Mano Menezes dirige é time que só se defende, não propõe o jogo. Vai ter que propor. O River vai adorar esse jogo. Olha o River vendo esse jogo. Sabe quem propôs o jogo e impressionou ontem? Fluminense. Só tava louco pra falar isso aí. Tava louco pra falar isso. Eu sei disso. Não, dói na alminha dele. Por quê? Veja, o Marcos Paulo recupera essa bola. Ó que jogada no gol do Fluminense, o primeiro gol. Marcos Paulo, vê se ele é desesperado. O menino de 17 anos, olha lá, 18 anos. Belíssimo gol. Tocou pro Johnny Gonçalves, que tá voltando de lesão. Ele deu 2 toques na bola e fez o gol. Dá uma olhada. O garoto vai recuperar a bola. Como é bom ter 19, 18 anos. Nem sei quantos anos tem esse moleque, esse Marcos Paulo. Tem o quê? Fui correr hoje de manhã, Olha lá. Esse hormônio. Com 18 o cara cai de costas no asfalto e acha que tá legal. Ali, não. Pegou a bola. Olha o desespero dele, cara. Que qualidade tem esse moleque, esse Marcos Paulo. Impressionante. E agora a bola que sai ali. Dá uma olhada, Johnny Gonçalves dá um toque na bola. Matou o goleiro, Um abraço pro Gaiteiro. 2x0 pro Fluminense. O time do Peñarol vai fazer um gol. Mas olha, o campo tá cheio. Cheio. O campo tá cheio. Então não vai dizer, não é aquele jogo, não foi aquele jogo do Palmeiras. Não. É diferente. Foi um jogo com um clima adverso, porque o torcedor do Peñarol é um torcedor que sabe torcer, intimida. Bola trabalhada pela direita e o centroavante vai se aproveitar entre os zagueiros para botar a bola para dentro do gol. O goleiro, a estreia, né? Muriel. Enfim, os torcedores do Fluminense dizem que enfim o Fluminense tem um goleiro. Agora, o Muriel fez boas intervenções. Por que o Muriel caiu? Não dá para entender alguns goleiros brasileiros. Fica em pé parado, a bola batia nele. A bola bateria nele. Mas o seguinte, foi muito importante essa vitória para o Fluminense, não só do ponto de vista do campeonato e da competição, agora vai ter um jogo da volta e vai ser bom. Mas terça-feira no Maracanã. Isso, terça-feira no Maracanã, espero aí pelo menos umas 30 mil pessoas, o Fluminense tem condições de levar esses torcedores ao Maracanã. Mas principalmente para dar uma certa tranquilidade para o Fernando Diniz. O time vem mal no Campeonato Brasileiro, é verdade, vem mal. Jogou contra o Vasco, não fazia lá um grande jogo, mas também não era tão inferior assim ao Vasco. Abriu 1x0, teve 2 jogadores merecidamente expulsos, e aí o Vasco faz a virada e ganha a partida por 2-1. O Fernando Diniz faz um trabalho muito bom. Nós temos que torcer para que esse resultado venha rapidamente, porque é um bem para o futebol brasileiro. Ele foi elogiadíssimo pelo técnico. Foi elogiado. Isso, como é que chama o técnico lá? Diego Lopes. O Diego Lopes que foi jogador do... Sim. Ele tá aí, bota aí pra gente ouvir então o que ele vai falar. Sabíamos lo que íbamos a afrontar, un buen equipo que juega muy bien desde atrás. Por más que le dé presión, ellos intentan continuamente de jugar corto. Y nada, lo sabíamos, es un equipo que creo que es superior en juego al Flamengo y lo demostró hoy. Era isso mas é importante dizer o seguinte: ele enfrentou o Flamengo do Abel Braga. Ele enfrentou o Flamengo do Abelão. Ganhou no Maracanã e 0x0 jogo de volta. Ele não enfrentou o Flamengo do Jorge Jesus. Mas enfim, ele fez essa referência. Sim, claro, lógico. Mas é bom para não ficar, né? Vamos pontuar isso. Para você ver o torcedor do Fluminense hoje. Sim, tá eufórico, lógico. Ele vai aproveitar e vai ficar zoando. Mas a gente sempre falava no primeiro semestre
que o Fluminense do Fernando Diniz jogava melhor que o Flamengo. É verdade. A gente, exatamente. A gente falava. Então, assim, ele só está corroborando uma tese que a gente já levantava aqui. E para o Fluminense vai ser muito importante. Se o Fluminense fizer um bom jogo e classificar, provavelmente pega o Corinthians, né? É dinheiro, viu, que entra em caixa, porque não é só jogo lotado, passagem, não é só passagem de fase, é a bilheteria, como também a premiação da passagem de fase, né? E bilheteria do jogo lá aqui do lado, aqui em Itaquera, e lá no Maracanã também. Lá no Maracanã, o Maracanã é aqui do... E o João Pedro que não jogou ontem também, né? Que é um jogador que é uma das peças João chaves. Pedro, Aí, o moleque João Pedro não jogou, mas o Watford, jogando. Né? Aí entrou o Marcos Paulo jogou uma bola jogou ontem. E o Esse moleque é bom jogador, né? O Ganso jogou bem, jogou bem pra caramba. Opa, ontem, sensacional. Sim. Jogou uma partida muito legal, Paulo Henrique Ganso no time do Fluminense. É muito interessante ver o time. Eu gosto de ver o Fluminense ganhar. Eu sei que o torcedor do Fluminense está triste que o time não ganha. O brasileiro, né, Pascoal? Se você conversa com o torcedor do Fluminense, você vai dizer, legal, o Fluminense é legal, mas não ganha. Eu sei. Calma, os resultados chegarão. Calma. Mas, pô, foi um baita resultado, esse especialmente contra o Peñarol. O Flavinho fala que é um adversário temido. Quantas são? 5 Libertadores? 5 Libertadores. E quantos mundiais tem o Peñarol? 3 mundiais e 5 Libertadores. 5 Libertadores e 3 mundiais. Só para passar a informação aqui, Pascoal, a primeira fase da Sul-Americana paga $300 mil, a segunda fase 375, oitavas 500 mil. E agora, quarta fase é essa? 600 mil. Oitavas essa. Semifinal 800, o vice-campeão ganha 2 milhões e o campeão 4 milhões de dólares. Se passar para as quartas agora, né? São as oitavas já, né? Oitava. Isso. Se passar para as quartas, coloca 600 mil dólares no bolso. 6 vezes 4, 24, 2 milhões e 400. Outra coisa, domingo, né? 19 horas, um horário ótimo. Do Rio de Janeiro. Que jogo? Domingo. Fluminense, São Paulo, Maracanã. Sábado, o jogo é sábado, Sormani. O jogo é sábado. O jogo é sábado. O jogo é sábado, 19 horas. 19 horas. Ótimo horário. O cara vai pra praia de manhã, ou vai almoçar com a família, e se vai no jogo e volta e come pizza. Chega em casa, toma um banho, vai pro Maracanã, assiste o jogo, volta, come uma pizza e vai voltar pra casa. É jogo, depois do resultado de ontem, é jogo pra 30 mil pessoas contra o São Paulo, hein? Porque o Fluminense precisa do torcedor ao lado pra se recuperar no Campeonato Brasileiro. Tô vendo aqui, ó, o Campeonato Brasileiro, só pra encerrar da minha parte, o Fluminense está na zona de rebaixamento. Está na 17ª colocação. E esse é o jogo. Ele precisa dessa vitória. E não é um time para isso. Gente, obrigado pela participação de todos vocês. Rapaz, hoje está mais calmo. Hoje, Senhor Morango. O garoto camiseta de... Morango era um abraço para todo mundo, mano. Obrigado, Silva Júnior. Flavinho, Sormani. Um abração. Amanhã estaremos juntos aqui no Fox Sports Rádio. Não escalar. 6 horas para começar o jogo do Mengão. Mengão em campo. Flamengo e Emelec. Emelec Flamengo você vai acompanhar aqui nos canais Fox Sports. Um abraço a todos. Até amanhã, gente. Vem aí o Tarde Redonda para você. Um abração. Ó, o seu Morango.